Sabe aquela dor de cabeça que não passa? Ou um sintoma meio estranho que de repente acende o alerta? Pois é, às vezes a gente se preocupa. E a grande pergunta é: quando que esses sinais podem indicar algo mais sério? É exatamente isso que vamos investigar agora, decodificando os sinais de alerta para tumores cerebrais, com base no que os especialistas nos dizem. Essa talvez seja a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Como a gente consegue diferenciar aquela dor de cabeça chata do dia a dia de um sinal de que, de que algo mais grave pode estar acontecendo? A resposta para essa pergunta está em aprender a interpretar a linguagem do nosso próprio corpo. Ele fala com a gente o tempo todo, ele envia sinais. O verdadeiro desafio é a gente aprender a ouvir e, o mais importante, entender o que esses sinais realmente querem dizer. Então vamos direto ao ponto: os sintomas. E aqui já vem a primeira informação crucial. Não existe uma lista única que sirva para todo mundo. Os sintomas podem variar, e muito dependendo do tamanho e principalmente da localização de uma lesão no cérebro. Entender isso já é meio caminho andado. E claro, vamos começar com o sintoma mais comum de todos, a dor de cabeça. Quase todo mundo tem. Mas o segredo está nos detalhes. Existem certas características que podem transformar uma dor de cabeça comum em um verdadeiro sinal de alerta, que merece toda a atenção. Vamos lá, é preciso separar o joio do trigo. De um lado, tem a dor de cabeça que a gente já conhece, aquela de quem sofre de enxaqueca, por exemplo, que tem um padrão, um jeito de ser e que melhora com remédio de costume. Agora, do outro lado, temos a cefaleia de alerta, e o nome já diz tudo, é um padrão novo, totalmente diferente do habitual. É aquela dor que piora de manhã ou que é tão forte que chega a acordar a pessoa no meio da noite. É essa mudança de padrão que tem que acender a luz amarela. E esses sinais ficam ainda mais claros quando a dor de cabeça não vem sozinha. Pensa numa dor tão intensa que a pessoa mal consegue raciocinar. Ou uma que simplesmente não vai embora, persiste por dias, às vezes semanas. Se junto com ela vem náuseas, vômitos, uma fraqueza esquisita ou dormência no corpo, ou se ela piora quando a pessoa deita, pronto. Esse combo de sintomas é um sinal claro de que é hora de procurar uma avaliação médica. O que importa não é só a dor, mas tudo que vem com ela. Certo. Agora vamos falar de outro sinal de alerta muito importante, as convulsões. Só que prepare-se, porque elas nem sempre são aquilo que a maioria das pessoas imagina. Pois é, a gente tem essa imagem na cabeça, né? Aquela cena de filme, de novela, a pessoa caindo, o corpo todo rígido, se debatendo no chão. Mas a realidade, como os especialistas destacam, pode ser bem diferente. As manifestações de uma convulsão podem ser muito mais sutis. Por exemplo, uma convulsão pode se manifestar como um cheiro. Isso mesmo, um cheiro estranho, geralmente desagradável, que surge do nada, sem nenhuma fonte aparente. Ou então, um gosto metálico repentino na boca, sem ter comido ou bebido nada que justifique. Também pode parecer com um lapso de memória. Sabe, um episódio de confusão súbita, em que a pessoa não consegue falar direito, fica meio perdida por alguns instantes e, de repente, passa. E até uma alteração na visão, como ver um clarão de luzes coloridas que não estão lá, pode ser um tipo de crise convulsiva. O ponto aqui é que todas essas manifestações não envolvem aqueles tremores que a gente normalmente associa a uma convulsão. Então aqui vem a regra de ouro. Não importa a forma como ela se apresentou, se foi um cheiro estranho, um gosto na boca ou o corpo se debatendo, a primeira convulsão que uma pessoa tem na vida exige avaliação médica imediata. É um sinal claro de que algo precisa ser investigado, e para ontem. Toda essa variedade de sintomas, de dores de cabeça a cheiros estranhos, nos leva a um ponto fundamental. A localização de um possível tumor no cérebro é a grande chave para entender por que a pessoa sente o que ela sente. Os especialistas costumam dividir os sintomas em duas categorias. A primeira é a dos sintomas globais. Pensa neles como um alarme geral, indicando que a pressão dentro do crânio está aumentando. Uma dor de cabeça persistente com náuseas é o exemplo clássico. Ela avisa que existe um problema, mas não diz onde. Em contrapartida, existem os sintomas focais. Esses sim são como pistas de um detetive. São específicos e apontam direto para a localização do problema, porque eles afetam funções que são controladas por uma área muito particular do cérebro. E essa conexão fica muito clara quando a gente olha os exemplos. Se uma lesão afeta a área da fala, a pessoa pode ter dificuldade para se comunicar. Se está na área da visão, a visão pode ficar dupla ou pode haver perda de parte do campo visual. Se está na área motora, pode surgir fraqueza no rosto, no braço ou na perna.
Cada sintoma é uma peça do quebra-cabeça que aponta para uma região específica. Bom, diante de toda essa informação, a pergunta que fica é: e agora? O que fazer? É fundamental ter um plano de ação bem claro para saber quando e como procurar ajuda. O processo pode ser resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, observe o sintoma, não o ignore. Segundo, anote as características. É algo novo? Tem piorado? Está associado a outra coisa? E terceiro, com essas informações em mãos, procure uma avaliação médica. É uma abordagem proativa, é tomar as rédeas da situação. E aqui vai um lembrete muito importante. Esses sintomas podem, e muitas vezes têm, causas bem menos graves. Eles podem imitar um monte de outras condições. Mas, e esse é um grande mais, só uma avaliação profissional pode determinar a causa real. A tranquilidade só vem com o diagnóstico correto. E para fechar, fica esta reflexão. O nosso corpo envia sinais o tempo todo. A verdadeira questão é, será que a gente está escutando? Estar atento aos sinais do próprio corpo é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para cuidar da saúde.